Qual que é o salário de um cientista de dados? Bom, hoje eu vou trazer para vocês essa informação com os dados mais recentes que a gente tem, porque acaba de sair o relatório do State of Data de 2024 com os dados de 2023. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Cunioche, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, sobre transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. E um recado importante aqui, para quem está começando na área de dados, está começando a dar seus primeiros passos na linguagem de programação Python e em ciência de dados em geral, eu tenho o meu curso de introdução a Python para ciência de dados e nesse curso eu te ajudo a dar os primeiros passos mesmo em Python. E esse curso serve para quem nunca teve nem contato com nenhuma linguagem de programação, tanto para aquelas pessoas que já tenham contato, mas que nunca aprenderam Python, nunca tiveram nenhum contato com Python, tá? Então eu vou deixar o link para quem se interessar no primeiro comentário fixado, tá bom? Agora sim, vamos lá para o vídeo. Bom, eu já falei algumas vezes aqui do State of Data, já trouxe alguns dados aqui muito interessantes para vocês, mas como saiu a versão mais recente, né, que trouxe dados mais atualizados do ano passado, e eu inclusive contribuí, né, com essa pesquisa, porque eu fui um dos que respondeu. Para quem não conhece, o State of Data é um relatório que existe desde 2021 sobre a área de dados, tá, aqui no Brasil. Então, vários profissionais, né, da área de dados respondem essa pesquisa para a gente entender melhor como é que está a situação do mercado atual aqui no Brasil. E é uma pesquisa muito interessante. Então vocês já estão vendo aí na tela que esse é o State of Data 2023, que são os dados de 2023, mas acabou de sair aqui em 2024, tá? Quem produz esse relatório é o Data Hackers junto com a Bain Company, e eles fazem toda a divulgação no final do ano e depois no começo do ano eles começam a fazer a produção mesmo do relatório, tá? Então, algumas coisas interessantes aqui, ó. Tiveram 5.293 respondentes em todo o Brasil esse ano aqui dessa pesquisa, tá? Para gerar esse relatório. E aqui foi interessante porque teve um aumento de 24% em relação à última edição. Eu achei bastante significativo. E quem respondeu aqui é da área de análise de dados, são cientistas de dados, engenheiros de dados e também inclui aqui analista júnior, pleno, sênior e gestores, tá? E alguma coisa interessante aqui que eles acrescentaram esse ano foi que eles tentaram entender um pouco melhor qual que foi o impacto das IAs generativas na vida aí de todo mundo da área de dados, tá? Porque foi alguma coisa que impactou intensamente agora em 2023 e por isso que eles quiseram entender melhor como é que está funcionando toda essa questão. Então vamos lá, vamos para os principais resultados. Já vou passar essa parte aqui que eu já dei uma analisada aqui, tá? Mas eu vou para os gráficos porque isso que a gente acaba gostando mais, né? Então, a gente tem um pouco mais de familiaridade com os gráficos e eu acho que é mais fácil da gente entender. Tem aqui a distribuição de gênero por nível de cargo, né? Então, a maioria aqui das pessoas, né, que responderam são pessoas do sexo masculino. Distribuição de idade é alguma coisa interessante aqui, que eu não tinha visto ainda nos outros relatórios, que era a distribuição de idade por nível de cargo, tá? Então, vamos ver aqui onde a gente está se enquadrando, né? Então, ó, porque essa é uma questão bastante interessante também, principalmente para quem está mudando de área, fazendo uma transição, que sempre fica pensando, sempre as pessoas vêm me perguntar como é que é essa questão da idade, tá? Mas para quem está começando na área mesmo, né? Então vamos ver aqui, para júnior, 5,3% só tem menos do que 20 anos, a maioria tem entre 21 e 30 anos, né? 67,9% aqui. Tem bastante gente ainda, tem 22% aqui, que tem de 31 a 40 anos, né? Eu achei bastante, até relativamente expressivo, né? Para um cargo de júnior, pessoas com 31 a 40 anos. Eu acho que é porque são áreas mais novas mesmo, né? Então, a área de dados aqui sim, acho que como teve muita gente que fez transição, talvez, tô só criando hipóteses aqui, né? E a gente vê que tem um envelhecimento normal, né? Com o passar dos níveis aqui. Então, 60,8% aqui do nível pleno, né? Tem entre 21 e 30 anos e mais gente já tem entre 31 e 40 anos. Pouquíssima gente tem mais do que 50 anos, tá? Então, a gente pode perceber aqui que com o passar do tempo aqui, as pessoas vão se envelhecendo porque é tempo de experiência mesmo, né? Então, normal isso aqui acontecer, era o esperado, tá? Beleza. Distribuição de local de residência por nível de cargo. Então, a gente vê que a maior parte aqui das pessoas, né, são do Sudeste. Então, entre 56% aqui e 66%, né? Depois vem Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste, Norte e fora do Brasil tem alguma porcentagem ali das pessoas que
trabalham fora do Brasil mesmo, tá? Bom, outra questão interessante que sempre vem à tona é a questão da formação e experiência, tá? Então vamos primeiro para a questão da formação. Muita gente me pergunta se precisa ter alguma formação específica para trabalhar como cientista de dados ou como analista de dados, e a gente pode ver ou sentir pelo menos alguma coisa aqui desse relatório, tá? O que eu sempre falo é que você não necessariamente precisa ter uma formação, porque os cargos eles não exigem exatamente que você tenha uma formação, como por exemplo, para você trabalhar como engenheiro, você precisa ser formado em engenharia, ter registro no CREA e trabalhar como engenheiro. Para trabalhar na área de dados não existe essa regulamentação assim como a área de engenharia. Então, teoricamente você não precisa. Mas, como a gente vai ver aqui, muita gente, ou a grande maioria das pessoas que trabalha na área de dados, tem sim uma graduação, e não só isso. Muita gente tem uma pós-graduação, um mestrado e até um doutorado também, tá? Então, vamos ver aqui por esse gráfico, que aqui, ó, vamos começar pelo júnior, tá? Então, dentro de todas as áreas ali, né, da área de dados, analistas, cientistas, engenheiros de dados, a gente tem os níveis júnior, tá? Deles todos juntos. 2,2% só não tem nenhuma graduação formal. 31% é estudante de graduação, 40,3% já concluiu uma graduação e 19,4% tem uma pós-graduação. Aqui entra também, ó, 5,6% tem um mestrado. Então, se a gente comparar, tem mais gente que tem mestrado trabalhando como júnior do que gente que não tem graduação nenhuma, tá? E essas faixas vão aumentando, tá? Essas faixas de maior níveis de graduação, assim, de formação, elas vão aumentando conforme vão aumentando os cargos aqui. Então, para pleno, já aumenta para 32,1% de pessoas que têm algum tipo de pós-graduação, 41,2% tem uma graduação, um bacharelado. Aqui só 1,9% não tem nenhuma graduação, tá? E 9,4% é estudante de graduação. E assim sucessivamente, tá? Para sênior ainda, essas faixas aumentam mais, então muita gente tem pós-graduação, 15,2% tem um tipo de mestrado, e aqui, no nível de gestor, aí já aumenta, quase 50% dos gestores que responderam a essa pesquisa tem uma pós-graduação, e quase 20%, né, ó, 17,8% tem mestrado. E aqui a faixa de não ter nenhuma graduação formal fica em 1,7%, é baixíssima, tá? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo. Não necessariamente você precisa ter uma graduação, mas esses dados aqui, eles sugerem que ter uma graduação pode te ajudar, sim, a entrar ou trabalhar na área de dados, tá? Então, fiquem com isso em mente. Eu acho que é bastante importante, sim, ter algum tipo de graduação. Aí, a gente vai dentro dos níveis de graduação, todos os que têm alguma graduação, eles separaram aqui por quais cursos, né, que as pessoas fizeram, se formaram. A maior parte das pessoas aqui vem da área de computação, engenharia de software, sistema da informação, ou TI, todas essas áreas aí que envolvem tecnologia, né, TI mesmo, ou programação em si. Depois dessa área, a segunda, que é a maior aqui, é a área de engenharias, aí eles colocam engenharia no geral. Eu sou uma das pessoas que respondeu engenharia porque eu sou formado em engenharia mecânica. Para quem não conhece a minha história, eu já falei aqui no canal, então depois vocês dêem uma olhada lá, principalmente nos primeiros vídeos que eu conto um pouco melhor sobre a minha história, sobre a minha transição de carreira. Até que bastante gente, entre 13,8% e quase 20% aqui, vem de áreas de administração, economia, então é bastante diverso, tá? Mas a grande maioria mesmo vem dessas áreas de tecnologia, de computação, de engenharia de software, tá? E tem uma faixa aqui, ó, que é interessante, que vem da área de saúde e biológicas. Eu já conheci biólogos que trabalham na área de dados e é bastante interessante mesmo saber disso, principalmente eles deixarem aqui destacado, porque eu acho que teve bastante respondente, sim, nessa área. Ou seja, a gente consegue até ver aqui, né? 3,3%, 2,9%. Para uma área que não tem, teoricamente, a ver com programação, é bastante, eu acho, tá? Então, seguindo aqui, vamos lá. Agora falando de experiência na área de dados anteriores a entrar para o mundo de dados aqui, para esses cargos que as pessoas estão. Então, a gente está avaliando se a pessoa já tinha alguma experiência prévia em dados antes de ingressar nos cargos aqui. Então, vamos ver. Para júnior, 6,2% só das pessoas não tinham nenhuma experiência em dados
e a grande maioria está concentrada aqui, ó, entre menos de 1 ano até 2 anos de experiência dentro da área de júnior, tá? Dentro do nível de júnior aqui. Quando a gente vai para pleno, grande maioria aqui, ó, quase 75% aqui das pessoas que responderam, que são plenas, elas têm de 1 a 4 anos de experiência e aí vai aumentando, né? Então quem é sênior aqui, a grande maioria está nessa faixa aqui, ó, entre 3 até 10 anos de experiência, e tem bastante gente que tem mais de 10 anos de experiência, 17,5%. Quando é gestor, mais de 30% tem mais de 10 anos de experiência, então é gradual mesmo, tá? Então quando a gente entra na área de dados, a gente vai evoluindo conforme a experiência que a gente vai adquirindo, não tem jeito. É assim mesmo, tá? Então isso é bem normal, não existe aquela coisa de você entrar e já virar sênior em menos de 1 ano. Não entre na área esperando alguma coisa nesse sentido, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nos salários, tá? Então, vamos ver satisfação, tal, tem bastante coisa. Depois vocês veem lá, eu vou deixar o link aqui também para vocês conseguirem baixar esse relatório, darem uma analisada. Tem muita coisa, bastante interessante mesmo, tá? Essa parte aqui é interessante. Então, empresas mais admiradas para atuação na área de dados. Primeiro lugar, do geral, Google. Segundo aqui do geral, Boticário. Terceiro, Nubank. Quarto, Microsoft. Quinto, Itaú. Itaú tá em quinto, tá bom, né, para ser no geral. E aqui, as selecionadas da América Latina. Interessante, ó, Boticário tá em primeiro lugar e o Nubank tá em segundo lugar. Eu acho que era invertido, se eu não me engano, do ano passado o Nubank estava em primeiro e o Boticário estava em segundo. O Boticário aí tá fazendo um excelente trabalho aí e tá tendo uma visibilidade cada vez melhor para as pessoas que trabalham na área de dados. Muito interessante. O Itaú aqui em terceiro lugar com 4,9%, tá? Interessante. Agora sim, estamos chegando lá. Agora vamos entrar aqui na parte de trabalho remoto. Vamos ver como é que os cientistas de dados estão preferindo trabalhar, qual a modalidade de trabalho que a gente está preferindo. Então primeiro vamos ver como é que está atualmente, né, o cenário do trabalho do pessoal aqui. A maioria do pessoal está trabalhando 100% remoto. Que negócio é esse aqui? Que eu não tô sabendo. Quando eu respondi essa pesquisa aqui, eu já estava no híbrido, tá? Um pouquinho antes de responder, eu estava no trabalho totalmente remoto. Mas, vamos ver aqui, entre 37,9% até 56,1% das pessoas aqui, ó, estão no 100% remoto. Grande maioria aqui que está no 100% remoto são os seniors. E menos aqui um pouco para os juniors, tá? Então, tem gente ainda também trabalhando 100% presencial. Aqui, ó. Os juniors, 27% mais ou menos aqui, ó, tá trabalhando 100% presencial. Achei alto. Aqui nos seniors diminui isso aqui, beleza. Talvez os seniors tenham um poder maior de barganha e quem é júnior é porque tá entrando na área, então meio que talvez aceite uma situação assim um pouco mais facilmente. Quem é sênior não, tem um pouco mais de poder de barganha mesmo, né? Então ele consegue escolher um pouco melhor, porque às vezes já tá num trabalho, aí não vai escolher algum outro que é 100% presencial. Então pode ser por isso. Mas olha que interessante aqui, ó, modalidade de trabalho ideal por nível de cargo. Então eles perguntaram, bom, você trabalha remoto, mas o que você gostaria de trabalhar? Como você gostaria de trabalhar? E para minha surpresa aqui, tá ganhando, ou tá muito perto de ganhar, ou tá muito pau a pau com o 100% remoto, o híbrido com dias flexíveis. Então o pessoal tá gostando até dessa ideia de híbrido com dias flexíveis, ou seja, é um híbrido assim que você trabalha remotamente, mas pode ir em alguns dias que você quiser no trabalho lá presencialmente, tá? Então achei surpreendente aqui porque eu estava achando que ia ganhar de lavada o trabalho remoto, mas não é isso que está mostrando aqui, tá? Mas tem muita gente que tá trabalhando de forma híbrida com dias fixos, como a gente viu nesse gráfico aqui de cima, e acho que não preferiria trabalhar de forma híbrida com dias flexíveis. E também tem muita gente que está trabalhando de forma presencial que gostaria de estar em uma dessas outras modalidades, tá? Então tem essa divisão aí. O que eu acho que aconteceu aqui, de verdade, é que essa faixa aqui do pessoal que está 100% presencial e essa faixa aqui que está como híbrido em dias fixos, dispersou principalmente para o híbrido com dias flexíveis, tá? E essa faixa aqui de 100% remoto meio que não mudou muito. Acho que foi isso que aconteceu, talvez. Essa parte aqui é interessante também, tem tudo a ver com essa questão de trabalho híbrido, modalidade de trabalho, porque é o seguinte, se a empresa voltar a 100% presencial, o que você faria?
E aqui no caso tem uma divisão aqui, mas a gente pode ver que o pessoal está dividido entre procurar outra oportunidade híbrida ou 100% remota e procurar outra oportunidade 100% remota. Então, vocês veem aqui, ó, que essas duas faixas aqui, elas são dominantes, né? Enquanto que a menor faixa aqui aceitaria o 100% presencial numa boa, tá? Então, ó, só 27, até uns 30 e poucos por cento aqui, até 36% quase, aceitaria ali ficar no 100% presencial, enquanto todo o resto preferiria mudar de empresa, ou para 100% remoto, ou para híbrida, né, de forma híbrida. Fica aí então o recado para as empresas que estão pensando em voltar ao 100% presencial. E agora sim, chegamos no ponto que eu acho que talvez seja o que mais interessa a todo mundo aí, que é a questão da remuneração. Um dado interessante aqui que eles trouxeram é que entre 2019 e 2021 teve um maior aumento do nível salarial aqui do pessoal, que foi mais ou menos de 40%, que eu achei muito alto. E a variação média de agora, né, entre 2022 e 2023 foi só de 6,6%, tá? Então, acho que o mercado estava muito aquecido lá no comecinho ali de 2020 até 2021, até bater ali 2022, e eles estavam abrindo mais vagas e também estavam dando salários maiores, tá? E não acontece o mesmo agora em 2023, 2022, não aconteceu a mesma coisa. Então o aumento salarial foi bem mais ligeiro, né? Bem menor assim. Então vamos ver aqui, comparação da remuneração entre 2019 e 2023. A gente consegue ver aqui, ó, que essas faixas aqui, ó, mais do cinza para o azul, elas vão aumentando, né? Entre os anos, porque teve um aumento salarial aqui das pessoas que responderam, né, ou da média salarial da área de dados em geral, tá? Mas vocês veem que aumentou mais aqui entre 2019 e 2021, como foi falado, né? E menos aqui em 2022 e 2023, e parece que entre 2021 e 2022 também teve um aumento bem reduzido, tá? Mas vamos ver aqui como que tá ganhando aqui o pessoal. Então vamos ver aqui já como é que estão os salários, né, dos analistas, dos cientistas e dos engenheiros de dados. E engenheiros de machine learning também, porque eles colocam tudo dentro do mesmo pacote ali. Aqui, ó, mais ou menos quase 50% aqui dos analistas de dados em geral ganham ali, ó, até R$6.000 por mês, em geral, tá? Dos cientistas de dados, pouco mais de 60% ali das pessoas estão ganhando até R$12.000 por mês, e quase a mesma coisa ali, um pouco mais, né, até ganham os engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, tá? Eu vou mostrar por níveis de cargo também, então por função e níveis de cargo. Então o que é a função? É analista, cientista de dados e tal, e o nível do cargo é se é júnior, pleno ou sênior, tá? Então vamos lá. Dentro dos júniors, né, a gente tem os analistas de dados. Então quem está iniciando na área aí e quer entrar como analista de dados, se você entrar como júnior, olha aqui os salários, eles vão variar, grande parte dos salários vão estar entre 2 até a R$4.000 por mês. Então 60% mais ou menos das pessoas ali que são júnior vão ganhar até R$4.000 por mês, enquanto para cientistas de dados, essas faixas aqui elas aumentam um pouco o nível salarial, tá? Vão ganhar até mais ou menos uns R$6.000 ali na grande maioria, tá? E para os engenheiros de dados a mesma coisa. Já para pleno, essas faixas já vão mudando, vocês podem ver nesse segundo gráfico aqui do meio. Os analistas de dados pleno, eles vão ganhar aqui, em grande maioria, também ainda até R$4.000 por mês, mas já aumenta essa faixa aqui, ó, que é dos R$6.000 a R$8.000 por mês. Então, 28,6% ali estão ganhando entre 6 e 8 mil por mês. Isso eu estou falando dos analistas de dados, tá? Quando a gente fala dos cientistas de dados pleno, a gente está entrando nessa faixa aqui já, ó, 43,8%, né? Já está ganhando ali entre 8 e 12 mil por mês. E quando a gente vai para sênior, os analistas de dados, quase 50% ou 49% ali, está ganhando nessa faixa aqui entre 8 e 12 mil por mês, enquanto grande parte dos cientistas de dados, ou 40% quase, está ganhando nessa faixa entre 12 e 16 mil por mês, e bastante gente ainda está ganhando dentro dessa faixa anterior, né, que é de 8 a 12 mil, e já tem bastante gente, que é mais de 30%, ganhando 16 mil por mês. Aqui os engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, é mais ou menos a mesma coisa que os cientistas de dados, tá? Então a gente pode ver que os gráficos dos dois aqui são bem parecidos em todas as faixas, tá? Interessante. E aí, vocês gostaram dos níveis salariais? Então isso aqui é bom pra gente entender que entrando na área, assim, como um júnior, não é aquele negócio que vocês podem ouvir de outras pessoas por aí, que você já entra ganhando
milhares de reais por mês, tá? Então, o começo é menor mesmo, mas gradualmente vocês passando de nível, os salários vão aumentando, tá? Pô, esse negócio aqui é interessante, eu vou ter que falar. Como é que tá essa questão da diversidade dentro das empresas, tá? Então, a gente traz aqui uma divisão dos gêneros aqui, né? Dentro da área de dados, a gente vê que a grande maioria do público é masculino e a gente não somente tem essa informação, mas a gente consegue entender qual que é a percepção da experiência de trabalho afetada pelo gênero. Ou seja, se teve algum tipo de prejuízo por a pessoa ser de um gênero ou de outro, tá? Então aqui, ó, 97% das pessoas do sexo masculino não consideram que teve seu trabalho prejudicado ou afetado, né, por ser do sexo masculino. Enquanto que do sexo feminino, 58% das pessoas que responderam tiveram seu trabalho afetado por ser desse sexo, tá? Do sexo feminino. E de outros gêneros, também 55% das pessoas responderam que tiveram seu trabalho afetado por isso. E aqui a gente consegue ver também por outras segmentações, como cor, raça, etnia, e aqui vão aumentando, né? Então, pessoas brancas, a grande maioria não teve o trabalho afetado, amarelas também não. Pardas já aumenta aqui, ó, 21% das pessoas pardas tiveram o trabalho afetado, indígenas 28% e pessoas pretas 51,8% consideram que seu trabalho foi afetado sim pela cor, raça ou etnia, tá? Então, deficientes, mesma coisa, 42% dos deficientes tiveram o trabalho afetado pela deficiência. E aqui a gente vê os fatores da experiência profissional que foram prejudicados pela diversidade, tá? Então a gente vê aqui, ó, tá? Então aprovação, velocidade de progressão na carreira foi um dos itens mais impactados e oportunidades de progressão na carreira, tá? Então oportunidade, velocidade de progressão e aprovação foram questões importantíssimas que foram afetadas aí pela diversidade das pessoas. E agora, para terminar, a gente vai ver aqui a questão da IA generativa, o quanto que ela tem impactado aqui na área de dados dentro das empresas, tá? Então, vamos lá. A grande maioria das empresas aqui tem usado alguma solução gratuita de IA generativa em sua empresa, né? Então, 71% aqui dos analistas de dados têm usado algum tipo de IA generativa, 63,9% aqui, ó, dos cientistas de dados têm utilizado algum tipo de IA gratuita, tá? E apenas, ó, esse percentual menor aqui, ó, de baixo, que não tem utilizado nenhuma solução de IA, tá? Então o resto aqui de cima, eles têm utilizado, só tá falando aqui se utiliza gratuito, pago ou a empresa em que trabalha paga por soluções de IA, tá? Então, com isso aqui a gente pode concluir, né, sobre IA generativa, que as empresas já estão cada vez mais usando. Isso foi em 2023, a pesquisa foi em 2023, e lembrando que esse boom que a gente teve maior foi em 2023 mesmo, tá? Então, ocorreu o boom em 2023 de IA generativa e logo as empresas já começaram a usar. Em 2024, a gente vai ver isso aqui aumentando cada vez mais e daqui por diante vai ser cada vez mais empresas usando e cada vez menos pessoas ali, menos empresas não usando, né, algum tipo de IA generativa. Falei muito aqui já. Se vocês quiserem ver mais, entender um pouco melhor, dê uma olhada no relatório, dê uma boa lida que eu acho que vale muito a pena, tá? Para quem não é da área de dados, espero que esse ano vocês entrem na área de dados e possam também responder a essa pesquisa aqui em 2024, tá? Então, até a próxima e tchau!